Quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu senti um certo desconforto. Não sei exatamente o porquê, mas o fauno e os bodes são bem estranhos. Aqueles bodes ali nem parecem animais de verdade. Na hora, eu lembrei do Black Phillip, do filme A Bruxa. Filme excelente, inclusive. Eu moro em área rural e fiquei pensando e imaginando olhar pela janela de noite e ver algo assim, parado ali. Olha, eu gosto bastante de arte, principalmente de quadros mais macabros. Mesmo assim, eu só fui descobrir essa pintura recentemente. Fiquei completamente encantado com o desenho e fui atrás de mais informações. E é aqui que as coisas ficam mais bizarras. O autor dessa obra é um belga chamado Leon Spillers, mas Leon não teve uma vida comum. Desde muito jovem, ele sofria de insônia crônica, dores fortes no estômago, era socialmente isolado e não gostava muito de pessoas. Um dos seus hábitos mais comuns era caminhar sozinho à beira-mar durante as madrugadas. Ele tinha uma admiração profunda por Nietzsche e pelo Edgar Allan Poe. Dá pra dizer que o Spillers é filho do mesmo abismo mental que o Poe e o Nietzsche. Tudo isso acabou sendo transferido para suas obras, quadros melancólicos e reais, marcados por um off-white sujo, um preto profundo, um contraste forte, e muitas vezes figuras solitárias. As obras dele estavam muito à frente do seu tempo. Mas uma pergunta permanece: o que exatamente esse quadro significa? É um sabá de bruxas? Uma alegoria da natureza? Uma referência à mitologia clássica? Ou apenas uma representação visual de um dos seus momentos durante a insônia? Antes de tentarmos responder isso, é importante saber o básico. O nome do quadro é Fauno ao Luar. Ele foi pintado em 1900, quando Spillers tinha cerca de 18 anos apenas. Não foi uma obra pensada para grandes museus ou grandes galerias de arte. Foi um trabalho mais íntimo, quase pessoal, feito com materiais incomuns, tinta indiana dissolvida em água e giz negro. Isso cria uma estética estranha entre desenho e pintura, algo que, mais tarde, viria a se tornar marca registrada de Spillage. O quadro é bem pequeno, cerca de 49 por 63 centímetros, e talvez por isso, ou talvez não, ele quase nunca foi exibido ao público. Hoje, Fauna ao Luar provavelmente faz parte da coleção privada de algum ricaço por aí, ou algum museu tem a sua posse, mas não exibe com frequência. Esse quadro é meio que muito misterioso, nada na internet é realmente assertivo sobre ele, sobre o paradeiro, sobre as exibições. Tipo, pra falar a verdade, eu não consigo confirmar pra vocês a última vez que ele foi exibido, pois em 2021 teve uma exibição na França de alguns quadros do Spillert, mas eu não consegui confirmar se esse quadro estava entre eles. E todo esse mistério e não saber nada quase do quadro dá um ar bem mais legal e atmosférico para a obra. O que tudo isso significa é basicamente que pouquíssimas pessoas realmente viram essa obra de perto. Mas vamos então analisar o que exatamente tem ali. No centro da imagem, parado, está o fauno, metade homem, metade bode, da mitologia greco-romana, tocando duas flautas. Ao redor dele, bodes o seguem, aparentemente hipnotizados pela música. E acima de tudo, está a lua cheia, grande, pálida, dominando quase toda a cena. O contraste entre a luz da lua e as sombras projetadas no chão cria uma atmosfera quase fantasmagórica para a obra. Mas, para entender melhor esse quadro, a gente precisa primeiro entender o mundo em que o Spillert vivia. O ano era 1900, a virada do século. A ciência avançava rápido, as cidades cresciam, a eletricidade iluminava as ruas e os trens cruzavam países inteiros. Mas, curiosamente, ao mesmo tempo, o ocultismo, os sonhos e o sobrenatural eram discutidos com a mesma intensidade. Esses temas não eram marginalizados,
A elite europeia falava de alquimia, ocultismo, espiritualidade alternativa, em salões luxuosos e palácios. Foi nesse cenário que surgiu o simbolismo, o movimento que rejeitava o realismo e buscava representar sonhos, o espiritual e o inconsciente. Spilert fez parte dessa onda artística. Em 1900, Freud publica a Interpretação dos Sonhos. Poe ainda influencia gerações com horror e melancolia. E Nietzsche, mesmo após a sua morte, continua questionando a moral tradicional. Spilert absorve tudo isso. Ele era apenas um jovem nessa época. E o Fauno ao Luar se torna um reflexo desse período. Oculto, misterioso e profundamente inquietante. Na mitologia romana, o fauno representa a fertilidade, a vida selvagem e a natureza. Na Grécia, ele aparece como sátiro. Ambos ligados à música, à flauta de Pan e ao lado mais primitivo do ser humano. Mas, sob uma ótica cristã, o bode passa a simbolizar o mal. Sabás de bruxas, e a figura do fauno muitas vezes é associada ao próprio diabo. Se pensarmos em tudo que o Spilert vivia, as dores constantes, a insônia crônica, o isolamento social e a fascinação dele por contos melancólicos e por filosofias que questionavam a moral, talvez o fauno não represente um mal externo, mas o conflito interno. Uma figura nascida de uma mente que vivia presa entre a vigília e o sonho, entre a realidade e o delírio. Quem já sofreu de insônia conhece essa sensação. Você não está dormindo, mas também não está realmente acordado. Nesse limbo, pensamentos se distorcem, imagens ganham vida, e o mundo parece errado. Talvez o fauno seja isso, um reflexo da angústia, um símbolo de uma mente exausta, caminhando sozinha na madrugada, tentando lidar com seus demônios internos. Mas a verdade é que Spilert nunca explicou o significado da obra. Ele nunca nos deu uma resposta. E talvez esse seja o ponto. O sentido não está no que o artista quis dizer, mas no desconforto que a imagem desperta em quem olha. É por isso que essa imagem é tão fascinante. Ela depende dos olhos que a observam. Mas agora eu te pergunto, o que você está vendo aqui? Qual é a tua leitura dessa obra?